No meio da minha piada. Quando eu fui fazer o solo uma vez aqui em São Paulo, eu fui fazer no final o texto sobre o câncer da minha mãe. Aham. Aí teve uma mulher que levantou e falou: meu pai morreu de câncer. E saiu. Ele fala, minha mãe também. Minha mãe também. Caralho. Aí fica. Essa mulher, eu fiz alguma piada, tipo, como que eu não sabia como que era o céu, se o céu era tudo branco, se tinha flores e tal. Aí ela começou a gritar: lá tem flores musicais. E começou a discutir assim. E aí ela ficou puta e saiu do show. Aí no final, no final do show, eu pensei que ela tinha ido embora, mas não, ela esperou até o final do show. Aí no final do show ela veio falar comigo. Pediu Ela, desculpa. não, ela vai mandar assistir aquele filme É Minha Casa? Nossa Casa, aquele filme que fala do céu, assim. Caralho, Aí mano. ela veio me recomendar um filme pra eu saber como que é o céu. Tu conseguiu ofender uma pessoa fã de céu. Tipo, Então, é uma pessoa que... O cara pensou, cara, eu vou falar de céu, que ninguém se importa Ninguém muito com o se céu. importa. Ninguém vai se ofender se eu fizer piada de céu. Aí Se ela falou ofender. assim, que a mulher sabia como é que era o céu quando morre. Caralho. Então tu ofende uma galera, às vezes, com umas coisas que tu fala, mano, não é possível que a pessoa... Ainda mais tu que trabalha limpo pra caralho, né? Tu geralmente... faz material mais de boa, né? Todas as coisas que eu faço é mais tranquilo, assim, mas é... Aí justamente o set... É que às vezes essas piadas do câncer da minha mãe acaba sendo... Uhum. Que o pessoa às vezes recua, assim, de tipo... Achar que... Às vezes o pessoal não quer rir porque acha que eu tô zoando o câncer, né? Ah, entendi. Mas não, eu tô falando da situação inteira. Tô contando a história inteira do negócio. Tu assistiu eu fazendo, né? Sim, É. puta, essa é foda. Tu teve que ter uma blindagem mental pra conseguir Pra fazer criar a partir desse problema. Que... Por isso que eu acho que tu tem um negócio... Não sei o que é. Tu tem alguma coisa que tá meio blindado. Não sei exatamente o que é. Ou tu conseguiu separar as vozes na tua cabeça e botar em lugares Mas blindado em qual certinhos. sentido, assim, de... Cara, porque por mais que o cara seja um comediante, eu acho que se a mãe do cara morrer de câncer, talvez o cara não consiga fazer texto disso e botar no show. E talvez o cara, as vozes se confundam, a da criatividade e a da dor se confundam e o cara não fique bem. Tu faz isso com muita por isso que eu tranquilidade. acho que às vezes eu fico zoando de eu não ter sentimentos e tal, mas é meio que de... Cara, a minha cabeça é sempre... Se eu não fizer as piadas, minha mãe não vai voltar, não vai ressuscitar, entendeu? Tipo, Aham. e sei lá, o músico, quando alguém morre, o músico faz uma música de homenagem. Eu faço as piadas. Então é meio que o meu trabalho é a mesma coisa que o cara faria na música. O cara faria, se o cara é pintor, minha mãe morreu, vou fazer um quadro dela. Pra ti é natural, se isso aconteceu na minha vida, então obviamente É eu uma vou coisa da fazer- minha vida, eu assim. vou fazer piada. Eu acho, foi um dos primeiros sets que eu comecei a ser mais pessoal, assim, porque eu sempre fui de falar muito, garrafa de água, microfone. Aham. Aí esse foi um primeiro que eu falei assim, cara, esse aqui é bem pessoal meu, então eu me sinto bem fazendo ele por ser uma coisa pessoal. Porque eu acho que depois de um tempo, tu vai ficando mais pessoal no palco, assim, né, de Sim. conseguir falar sobre coisas mais profundas da tua vida, sei lá. Então esse foi um que eu falo assim, cara, beleza, eu vou tentar arrumar ele o máximo. E antes da minha mãe morrer, foi estranho, é estranho eu falar isso, que antes dela morrer, eu já tava escrevendo as piadas Sim. sobre a morte dela. Então Tava esperando. já tava esperando. Quando o médico falou que não tinha mais o que fazer, eu já tava escrevendo elas. Mas o cara, graças a Deus, agora tem um final pro meu show, finalmente. Agora eu vou marcar os shows pra fazer, agora. Vai ser a turnê do câncer, assim. Mas mas é bem difícil de fazer, assim, dependendo do lugar. Por isso que eu só faço no solo, assim, basicamente. Porque se tu fazendo um show normal, Aham. a galera se assusta pra caralho. Mas enquanto tu tá fazendo o texto, tu não sente, sei lá, a voz da sensibilidade querendo se meter? Ou é automático, comédia, isso aqui é só piada? Foda-se. Nunca não te emociona no meio do texto? Não, eu já me senti meio arrepiar, assim, alguma coisa, assim, enquanto eu tô falando algumas partes. Porque é difícil, como eu conto toda a trajetória Do câncer. do câncer, Aham. tem alguns pontos que são os pontos que mudaram, sei lá, o estado da minha mãe. Aham. Tipo, quando eu falo sobre o médico ter falado que não tem mais o que fazer, entendeu? Uhum. Então são aqueles momentos que dá aquela viradinha que, pra plateia também, se eu não entregar direito, a plateia percebe que eu tô desconfortável. Então eu tento só falar normal, assim, porque se eu mostrar que eu tô com medo, a galera também recua. Então eu não posso... Tu foca no texto em si, na técnica. Eu tento contar mais ou menos o que aconteceu, assim, porque eu lembro que as primeiras vezes que eu fui fazer, quando minha mãe morreu em setembro de 2018, outubro eu fui fazer as piadas, Um mês depois. um mês depois, e aí, cara, eu lembro que eu tava fazendo as piadas, quando eu olhei tinha umas 4 pessoas chorando na plateia. Aí tu pensou, acho que o tom tá Eu errado. pensei, acho que eu preciso de mais piada aqui.
Mas aí agora eu tô arrumando ele já pra tentar gravar ele e soltar, assim, o solo, assim, com essas piadas. Ah, faz tempo, tu acha que tu consegue manter o sentimento que tu teve quando tu criou esse texto? Porque ele já é antigo, né? Já passou bastante tempo. Eu comecei a fazer em outubro, mas eu comentei bastante ele, eu mudei bastante coisa. Mas eu acho que sim, porque justamente por ser uma coisa pessoal minha, assim. Eu acho que se sei lá, tem as piadas antigas do meu solo que são sobre coisas aleatórias, então eu não sinto mais tanta vontade de fazer, então eu não entrego com vontade, é meio que automático. Aham. Mas esse aí, por ser uma coisa pessoal minha, eu acho que eu consigo, só de eu lembrar na hora, eu consigo me sentir mais verdadeiro fazendo as piadas, sabe? Do que contando as piadas de Uber, sei lá. Aham. E como é que é receber a notícia? Tu era próximo da tua mãe? Eu era bem próximo da minha mãe, assim, tipo, eu morei com ela bastante tempo, a gente se falava bastante também quando ela morava lá. Só que quando eu fui, eu achei que foi até melhor, porque quando eu fui quando ela tava no hospital, assim, em agosto de 2018, eu fui pra lá pra ficar uns dias com ela, então eu consegui ver ela bem, Uhum. e aí eu comecei a ver o negócio mudando, assim, entendeu? A distância? Não, eu fiquei lá um tempão, assim. Ah. Então, no hospital eu via ela piorando, assim. Então, na minha cabeça, quando o médico falou que não tinha mais o que fazer, eu não falo isso no show, mas o médico, cara, ele falou uma frase que foi meio estranha de falar, assim, que era pro médico. Porque ele falou, assim, ele me chamou pra conversar, ele mostrou o raio-x dela, sei lá. Aí ele falou, cara, ele falou que não tinha mais o que fazer e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, então a gente não tem mais o que fazer, então a gente vai ter que deixar ela ficar cuidando com as enfermeiras e tal, até o momento que ela, né, morrer e tal. Porque ele falou assim, porque não é igual cachorro que a gente pode mandar matar. Ele falou isso. O médico gaúcho, né? Cara, ele falou, mano, não é igual cachorro que a gente pode mandar matar. E aí ele falou, porque ele falou assim, porque o câncer realmente apodrece a pessoa. Ele começou, eu falei, cara, eu tô ficando triste. Peraí que eu vou anotar pro meu show. Assim. Aí eu não falo isso no show, porque realmente é muito pesado o cara falar isso, você não tem como matar igual cachorro. Caralho, velho. Então, quando ele falou isso, depois desse dia que a minha mãe ela tava já inconsciente, mas ela tava viva. Então, na minha cabeça, ela tava... Mesmo ela estando viva, ela já tava morta. Na minha cabeça. Tipo, eu sabia que ela não ia voltar da onde aquilo ali. Uhum. Então, eu meio que aceitei a morte dela mesmo com ela viva. Então, acabou sendo bom porque não foi esse choque, tipo... Acho que se tua mãe, se algum parente teu morre atropelado, é muito pior, porque é um choque, uma coisa que tu não tava esperando e aconteceu. Uhum. Mas como ela já estava viva e eu sabia que ela ia morrer já depois de um tempo, então na minha cabeça eu tipo, ok, aceitei a morte dela, mesmo com ela viva ali. Então foi menos pior, assim, de eu ver esse processo passando aos poucos, assim, né? Mas tu tava em São Paulo trabalhando normalmente, fazendo comédia, e aí tu recebeu essa notícia. Não. Aí eu passei uns dias com a minha mãe lá, que foi na mesma semana que eu fui fazer meu primeiro solo no Rio Grande do Sul. Então eu tava com esse nervosismo de fazer o solo pela primeira vez e a minha mãe podia morrer a qualquer momento. Mas quando é que tu soube que ela tava com câncer? Ela me falou em abril de 2018. E tu tava aqui? Aí eu tava aqui. E ela demorou pra me falar, assim, porque ela não sabia como me falar também o negócio. Uhum. E aí ela me falou que tava com câncer, aí teve que fazer a cirurgia, ela tirou o rim dela lá e tal. Começou a fazer o tratamento, só que mesmo assim tava fodida, assim, ela sentia dor pra caralho, um negócio assim, porque já tinha espalhado o negócio, né? Tu passou o 2018 inteiro Nesse negócio, assim. nessa dualidade. E aí foi no mesmo negócio, tipo, no meu relacionamento também tava estranho, então era uma explosão na cabeça, assim, de problemas. O teu solo, foi o primeiro ano que tu fez um solo. Foi o primeiro ano que eu fiz o Tipo, solo. o teu sonho foi realizado. De fazer. Foi o ano que eu comecei a viver de comédia de verdade. Em 2018 eu acho que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro pra viver de comédia. Caralho. Então era uma explosão de coisa na minha cabeça. E aí ela fez a cirurgia, começou a fazer tratamento. Aí em agosto, setembro eu fui pra lá, então eu vi ela sofrendo e tal. Ela tava inconsciente na minha casa. Aí eu tive que voltar pra São Paulo pra fazer um show em setembro, depois do meu solo. Quando eu voltei, aí no dia seguinte ela morreu. Então, tipo, eu cheguei em São Paulo, no dia seguinte ela morreu. Tu voltou... Eu tava lá com ela. Ah, entendi. Aí eu tava com ela na segunda-feira de manhã. Aí eu vim pra cá pra fazer um show. Na terça ela morreu. Então, tipo, eu não vi ela morrendo. Então, acho que isso foi bom, assim, de eu não ter visto. Eu vi o processo dela piorando, mas eu não vi na hora, porque eu acho que eu não sei o que eu ia fazer na hora se eu visse. E até o último dia que tu tava com ela, vocês se comunicavam? Não, ela já tava uns 10 dias meio que inconsciente, assim, já. Então, ela tava em casa... Uhum.
com as enfermeiras, ela não conseguia comer direito. Aí, mas ela me entendia, ela conseguia ver, assim. Eu fiquei até feliz. Minha irmã, tem uma irmã que ela mora na França, e minha irmã, ela tinha comprado a passagem pra ir pro Rio Grande do Sul pra ficar com a minha mãe nos últimos dias. Mas aí não deu tempo dela voltar. Quando é que foi a última vez que tu conseguiu se comunicar com a tua mãe? Acho que foi agosto. Não, foi ontem, cara. Fui na sessão espírita. Não, foi acho que no final no começo de setembro, acho que ela tava bem ainda. Eu fui pro hospital, ela conseguia falar comigo. Então eu falava normal com ela, ela falava que sentia dor pra caralho. Eu nunca tinha visto a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi fazer as coisas, ela fazia tudo, assim, tipo, em casa, trabalho braçal, coisa assim, ela fazia tudo. E aí eu vi ela sofrendo pela primeira vez, ela falando que tava doendo pra caralho as costas. Eu vi ela gritando no hospital. Eu falei, caralho, mano, se ela tá gritando, realmente ela tá mal. Eu falei com ela bastante, aí eu voltei pra São Paulo. Aí quando eu voltei pra São Paulo, meu primo que tava cuidando junto com ela lá, ele falou, cara, vem pra cá que eu acho que ela não tá muito bem. Aí quando eu voltei, ela já tava inconsciente. Aí não conseguiu mais... Aí ela tava no hospital, aí ela ficava dormindo o dia inteiro, por causa dos remédios e coisa. Então quando ela acordava, ela falava um monte de coisa aleatória e dormia de novo. Aí eu perdi o contato assim. Mas vocês tiveram alguma conversa de tipo, filho, provavelmente eu vou morrer? Cara, pior que eu nunca tive nenhuma conversa pessoal com a minha mãe, assim. Eu me arrependo bastante disso, de não ter uma conversa com ela disso, porque eu nunca falei com ela sobre relacionamento, carreira, nada. Ela nunca soube nada, tipo... Eu sempre fui muito próximo da minha mãe, mas a gente não falava sobre coisa pessoal, assim, sabe? Ela nem sabia que tu queria fazer stand-up, só sumiu. Ela depois que eu fiz a primeira apresentação, eu postei um vídeo no YouTube, aí ela percebeu que eu ia fazer stand-up. Ela foi atrás. Ela foi atrás pra saber que eu... Mas, tipo, nunca falou pra ela, mãe, eu vou fazer stand-up, eu gosto disso aqui. Assim. Não, nunca falei. Aí depois que eu me mudei pra São Paulo, eu falei pra ela que eu ia mudar pra São Paulo pra fazer stand-up e tal. Então daí ela me apoiou pra caralho, assim. Mas eu nunca falei com ela sobre... nos últimos dias dela, ela nunca falou que ela ia morrer também. Ela falava antes brincando também, assim, daqui a pouco eu vou morrer e tal, não sei o quê. Mas sempre, tipo, brincando, não uma conversa séria. Teve uma vez que ela me chamou pra jantar, que eu até falo isso no show, que ela me chamou pra jantar, e aí pra me dar um passo a passo do que fazer depois que ela morresse. Mas ela já tava diagnosticada? Já tinha, ela tinha tirado o rim já. Aí ela me chamou pra falar, tipo, coisa que era pra fazer depois que ela morresse. Mas burocrático, assim, tipo... cuida da tua irmã, cuida das coisas, não sei o quê, cancela a net, esse negócio assim. Vocês não eram de se abrir, eu também não. Com a minha mãe. Eu não era de me abrir, eu nunca falei eu te amo pra minha mãe, eu não sei se eu me sinto mal às vezes por isso, assim. Tu pensa nisso? Ou... Penso, mas ela também nunca falava também pra mim, assim. Tipo, a gente se amava, mas ela nunca falava. Tanto que quando ela morreu, ela escreveu uma carta, e na carta ela não fala eu te amo, ela fala eu te adoro.